Peço, irmãos, que comecem a sexta aula aí do primeiro e do segundo módulo, tá bom? Nós estamos hoje fazendo uma aula presencial e uma aula online, tá bom? Então prestem atenção da mesma forma, do mesmo jeito, você que vai ouvir no carro, vai ouvir no trabalho, assistindo vídeo, ouvindo áudio, da mesma forma, preste atenção. Mas como a gente está com público hoje, a gente está dando uma aula presencial, talvez eu não olhe 100% para o celular ou para a câmera, tá bom? Mas preste atenção no conteúdo. Vamos lá. Como a gente faz para descobrir uma heresia bíblica através da interpretação? E se o cara tá pregando lá e de repente você fala assim, pô, esse cara tá metendo louco em mim, meu. Já teve essa sensação? Que às vezes você tá escutando a pregação de alguém e você está sendo manipulado. Você não está sendo ministrado. Você está sendo manipulado. Alguém está usando a palavra para te manobrar. Já teve essa sensação alguma vez? Já teve isso, Renan? Já sentiu isso? Já sentiu, Beto? Maquiado. Isso. Já sentiu isso, irmã? Já sentiu, Duda? Já sentiu, Gabi? Não é uma experiência ruim, porque pela sua falta de conhecimento você não pode contestar, né? É a mesma coisa de você querer trocar soco com um lutador de UFC. O cara é especialista em fazer aquilo. Ele já faz. Quem faz aquilo, ele faz aquilo há muito tempo. Então ele é especialista em fazer aquilo. Então a necessidade de um bom aprendizado, de uma hermenêutica, de uma exegese apurada, primeiro, é para que Cristo se revele através da palavra e a sua justiça floresça. Então toda palavra que não leva a Cristo é uma palavra morta. Todo embaseamento eu posso pregar sobre o chinelo que José usou, mas se no final de tudo não se resumir a Cristo, é uma palavra literalmente morta, correto? Nós precisamos entender isso. As fases de interpretação bíblica, como eu já havia ensinado a vocês, tanto do partir da leitura, tanto do partir de escolher textos para a gente ir desmembrando, fazendo as perguntas para o texto, tanto quem era, onde era, como foi, quem escreveu, são coisas que a gente já ouviu e já viu aqui no seminário. Mas agora a revelação da palavra, Romanos capítulo de número 1, verso de número 17. Dentro de um texto que é muito usado, que muitas pessoas utilizam para uma frase feita que é: o justo viverá da fé. Eu quero aplicar um contexto dentro disso para a gente desmistificar alguma coisa. Romanos 1:16. 1:16. Você que está fazendo o curso aí já pode ler e na sequência fazer o exercício que a gente vai passar escrito, beleza? Vamos lá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos, aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Olha só, olha a parte, o 17, porque nele se descobre a justiça de Deus. Vamos lá. Quantas vezes você já ouviu alguém ministrar alguém com essa palavra? Mas o justo viverá pela fé. Tenha fé que você vai alcançar, tenha fé que você vai conseguir, tenha fé que você vai vencer. E o que fala no 17? Porque nele se descobre toda justiça de Deus. Aí, depois que a justiça se descobre, se revela a fé. Porque não tem como haver fé sem a justiça revelada.
Vamos supor, se você não soubesse a história do Calvário, da cruz, de Cristo morto, ressurreto, você teria fé em alguma coisa? Hein? Não. Vamos lá. Se por um momento só existisse Deus, não existisse mais o sacrifício da cruz, Jesus, você acreditaria em Deus? Quem acredita, levanta a mão. Quem acreditaria em Deus? Quem não acreditaria? Levantar as duas. Porque se o povo que saiu do deserto, que viu o mar abrir, que viu pão descer do céu, carne descer do céu, beberam água da rocha, eles não conseguiram ter fé. Jesus teve que se materializar, descer como homem, para poder ativar novamente a fé do homem. Porque nele se descobre a justiça de Deus, e se revelar como justiça de Deus. E como que a gente iria ter essa fé, sendo que a gente nem descende deles? Então entenda isso: todo e qualquer tipo de sabedoria fora de Cristo é heresia, toda. Eu não posso falar, Renan, pela fé você vai vencer, se você não conhece a Cristo. Eu não posso dizer, Bárbara, pela fé você vai conquistar, sendo que eu nem sei se você conhece a Cristo realmente, se Ele se revelou para você. Primeiramente, nós precisamos entender de quais formas Cristo se revela para nós termos uma interpretação de quem Ele é. Quem é Jesus para você, Beto? Jesus Cristo é o Salvador. Salvador. Duda, quem é Jesus para você? Que cura? Renan, quem é Jesus para você? Amor? E você, Bá? Paz. Para você, Zu? Grande. Você, Bruno? Sacrifício. Jesus para você. Morreu por nós. E você, Gabi? Amor? E você, Malu? Pai. E você, Biel? Segurança. E você, amor? Transforma. E quando a palavra surge, quem dizem o que eu sou? Esqueci do João. E você, João? Alegria? Jesus chegou uma vez, está pregando, e as pessoas falam assim: estão falando que você é Elias, estão falando que você... Aí ele falou assim: e para você, quem eu sou? Aí o cara mais chucro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o cara mais chucro, mas a justiça dele se revela para Pedro. Então os olhos dele são abertos e ele enxerga Cristo como fruto do Deus vivo, como o Deus que está encarnado em pessoa. Então primeiro, Pedro vai enxergar Cristo como Filho. Segundo, como Deus. Primeiro, Cristo como aquele que reme, como aquele que acolhe, Filho. E depois como aquele que aplica a justiça sobre o homem. Entendeu? Então todas essas palavras que vocês falaram define Cristo no literal, naquilo que você sente, naquilo que você passou. Porém, no trabalho de interpretação, Cristo é Filho e Deus. Filho e Deus. Nós vamos olhar e ver que como que alguém pode me manobrar, sendo que eu sei por onde a justiça se revela. Hein? Como que alguém me manobra se eu sei por onde a justiça se revela? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Não seria Deus Pai e Deus Filho? Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito? Aí seria uma trindade. E não existe trindade. Existe triunidade. A Bíblia não fala em nenhum momento de trindade. Pai, Filho e Espírito Santo?
Trindade? Não. Pai, Filho, Espírito Santo. Porque Jesus, ele utiliza palavras como Pai, como Espírito Santo, como Consolador, porque o cerebelo, o cérebro do homem, ele não é capaz de entender Deus. Como que você entende Deus? Como que você explica alguém que pega a terra e faz um homem? Então ele precisa utilizar palavras, metáforas, para que o homem possa entender o formato. Qual que é a forma que você, em pessoa, quando você fala de amor? A Duda é sua única filha? Quando você fala de amor, o resultado é o quê? Sua única filha. Quando a gente olhar para Deus e falar amor, a gente olha para Jesus como o único filho dele. Não tinha prova de amor maior. A primeira prova de amor que ele teve foi criar o homem. A segunda prova de amor maior, e a maior delas, além de criar o homem, é pegar o filho dele e fazer o filho dele se passar por homem. Entendeu? Então não existe três deuses, existe um Deus que se revela em Pai, que se revela. Primeiro Deus se revela Criador. Primeiro Deus se revelou Criador. A segunda revelação de Deus foi como homem, e a terceira revelação de Deus é em Espírito. E nós partilhamos da primeira, da segunda e da terceira revelação de Deus. Vocês não devem nem glória. As revelações de Deus. A primeira revelação dele foi como Criador, como soberano. A segunda revelação de Deus foi como homem, como Cristo, que veio, morreu, ressuscitou por nós, provando que é possível ir adiante sem pecar. Aquilo que Adão não conseguiu, ele consegue. Então ele se revela como homem, e depois ele diz: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei só. Pode ver, o Pai é completo, mas Deus se desfaz em camadas. A primeira camada de Deus é aquela camada soberana, que ele constrói tudo, levanta tudo, coloca tudo de pé. E a segunda camada dele é aquela camada amor, que é Jesus. Ele revela Jesus, porque João vai dizer assim, e no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com, e sem ele nada que foi feito se faria. Então o verbo estava dentro. A palavra exegese quer dizer de dentro para fora. Então Jesus é exegese de Deus. Jesus é o que Deus tinha dentro dele. Renan, qual foi o maior milagre de Jesus? Se fazer homem. Esse foi o maior milagre. Uma granada na casca de ovo. Se ele espirrasse, até explodia. E a terceira manifestação de Deus é a manifestação em Espírito, que maior do que andar como um homem é habitar em alguém que declarou que não queria ele. Já pensou você morar numa casa? Mano, isso aqui é terrível demais, cara. Pensou você morar numa casa onde a pessoa falou que eu não quero que você more aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou errar todo dia para te expulsar. E mesmo assim, alguém decidiu morar dentro de nós.